Aí caiu a ficha. Ele me paga em hora, mas não, ele não cobra em hora. Ele cobra uma solução, ou seja, ele vende um curso por R$800 e me paga R$72 para dar o curso. Eu preciso ficar bom de vendas. Eu preciso aprender a vender. E em 2011 que eu entendi que o que iria me levar para minha ambição de enriquecer, e foi muito claro a minha ambição, sempre foi muito claro. Você viu o que você precisava e você não tinha isso. Eu não tinha. E como você foi atrás disso? E aí eu descobri que eram duas disciplinas. Eu descobri isso em 2011. Marketing e vendas. Falei, quando eu entender isso aqui, vai dar certo. Eu sei que é isso. Agora, acho que vale lembrar aqui, Vilela, que no caso dele está muito claro que o que despertou ele para esse caminho foi o desejo, foi a ambição. Certo. E aquilo foi materializado... Que ambição é outra palavra também é demonizada. outra palavra demonizada, porque você tem ambição, coisa feia. É associada à ganância. E ganância é totalmente completamente diferente. diferente. Ambição é desejo, é apetite, se você não tiver... é libido. Se você não tiver ambição, você nem acorda. Você nem acorda. E aí é muito interessante que para o jovem, principalmente o homem, o jovem do sexo masculino, ele gosta muito de carro. Então o carro foi o que chamou a atenção dele. É verdade. Foi o carro. E aí ele, como todo jovem, muitos jovens, ele está em busca de achar o seu próprio caminho. Então ele foi lá perguntar, ele foi humilde, ele foi lá chegou para o professor e perguntou. Como é que é isso aí? O professor falou. E a cara dele, como foi? Foi tranquilo? Tranquila. Tranquilo. Mas quando o professor falou, ele abriu novas Matrix, janelas, né? Começaram a cair aquelas letrinhas do Matrix. Assim. E aí duas coisas acontecem quando o cara enxerga um caminho. Ele pensa assim, cara, eu não consigo fazer isso aqui não é pra mim. Ou ele pensa, peraí, se esse cara consegue, eu também consigo. Ele era mais velho, né? Exatamente. E perceba que isso não é inveja, porque inveja é quando ele tem raiva porque o fulano tem. Não é isso. Ele percebe, poxa, esse cara é professor como eu, tem a mesma formação que eu, deixa eu perguntar para ele como é que ele fez. Ele abre ali múltiplas fontes de rendas, foi ali o que abriu as janelas da mente dele. Isso fez ele buscar se preparar e aprender e etc e tal, né? Ou seja, a origem de tudo é ambição. Você quer matar um povo, tirar a ambição dele. A gente pode chamar, que é uma palavra mais bonita, é sonho, né? Sonho. Não é? Sonho é uma ambição. Só que na história do Joel fica muito legal, porque ele descobriu, perguntando para o professor dele, aquele professor, que o caminho que ele estava seguindo não batia com as ambições que ele tem. Muito bom. Muito bom. Isso é muito... Assim, ele estava numa caminhada... Ou seja, ele viu uma incoerência. Ele viu uma incoerência. Estava no caminho... Porque, assim, eu também não acredito que caminho é bom ou não. Você tem que estar num caminho que bata com as suas ambições de vida, Se você não sabe pra onde você tá indo, todo caminho tá certo, coisa. né? E naquele dia meio que foi... Eu acredito que foi uma mistura de decepção, mas também de alegria. Aquela decepção foi, puta, não é onde eu tô que eu vou chegar onde eu quero. Por outro lado, acendeu uma luz, né? Acendeu uma luz de um alerta. Mas então... em algum momento você teve alguma coisa que... Fala, será que eu consigo? Ou você tinha certeza que ia conseguir? Não, Bateu aquela coisa de, putz, será que é pra mim? Será que eu... Bate, né? Bateu, mas não foi suficiente para eu desistir. Mas bateu. Será que dá? Tá, vou lá ver se dá mesmo. E aí meu lado ex-atleta, meu lado atleta na época, não permitia que eu desistisse antes de testar aquilo, de tentar. De pôr a prova. E aí eu tinha certeza que eu ia enriquecer com o esporte. Eu falei, então eu vou enriquecer com o esporte. E depois foi revelado, eu entendi que não seria com o esporte. Mas eu fiquei um tempo, abri negócio no esporte. Isso é uma coisa que muita gente que está em casa pode estar nessa dúvida. Será que eu estou seguindo um caminho que eu sou muito bom, ou eu acho que eu sou muito bom, mas será que é o caminho certo? Como que a pessoa sabe? Deixa eu contar uma dessa aqui também. Eu acredito que quando a pessoa descobre que aquele caminho não dá mais certo, ela tem que parar. E fim de conversa. Porque tem um papo de você insistir. E às vezes a pessoa fica a vida inteira insistindo numa parada. Porque você ama. Em 2006 em 2007 eu encerrei minha carreira como nadador. Você tinha quantos anos? Eu tinha 26 anos. Tá. Cara, com 26 anos eu tava no auge da minha força. Eu tava no auge da minha disposição física. Mas esporte não... Não, daria pra ir um pouco mais longe. Mas foi nítido. Eu vou pra Olimpíada? Não vou. Eu tô perto? Não tô. Se eu abaixar 10 centésimos, vai mudar alguma coisa na minha vida? Não vai. Vou parar de nadar. Entendi. Ainda bem. Mas isso porque você tinha claro o que você queria alcançar. Você já tinha feito uma reflexão daquilo que você queria conquistar na sua vida e percebeu que você não conquistaria naquele caminho que você estava. Isso. E grande parte das pessoas, Vilela, infelizmente, às vezes por falta de opção e por falta de conhecimento, não é por mal, não é porque ela, não tô nem aí, eu tô preguiçoso, não é por isso. É porque ela, por falta de conhecimento. Claro.
ela simplesmente liga o piloto automático, entendeu? Como que é? Meu povo padece por falta de conhecimento? Falta de conhecimento. Isso. Então, ou seja, por falta de conhecimento, ele liga o piloto automático e vai. Quando você vê, você passou 50 anos é isso. e você está dependendo do Eu INSS. vejo muitos amigos, muita gente que passou pela minha vida que o cara tá num caminho de acorda e dorme e ele tá tão anestesiado que ele não consegue Não percebe. nem pensar no que ele poderia pensar. Ele não consegue, ele não vê outra... E ele acha, em algum momento, ele pensa, não, cara, isso aqui a vida reservou para mim. É. Como se fosse um karma, entendeu? Exato. Você tem que ter Uma limitação, talvez, né? Ele se colocou. Ele experimenta uma limitação, ele está num caminho que não vai dar fruto para ele. Isso, lamentavelmente, grande parte das pessoas vive essa situação. E ele não sabe o que fazer e em algum momento ele opta nem pensar nisso. É uma espécie de negação, porque sofre, entendeu? Não é agradável. No fundo, é preciso ter um pensamento difícil de se ter. É preciso ter uma conversa difícil consigo próprio. Mas tem também o salto da fé, não tem aquela coisa de você... Mas dar você só salta passo. você só salta quando, primeiro, deseja, segundo, quando enxerga o caminho. Sim, Porque às vezes sim. o cara deseja, mas não enxerga o caminho. É. E aí ele vai saltar para onde? Aí ele vai fazer um investimento numa coisa que não tem nada a Aí ver, vai se vai ferrar. Aí por isso que a maioria das Eu pessoas tô perdem falando dinheiro. isso porque Venda seu em algum caminho. momento o Venda- Joel venda e seu cada um de caminho. vocês apostou numa coisa, colocou tempo, dinheiro ou colocou toda a sua vida numa coisa que poderia dar muito errado. Mas você acreditava tanto que deu certo. Mas é que a gente não é só acreditava e depois deu certo. Primeiro a gente acreditou em alguma coisa que a gente já enxergou que dava certo para muitas pessoas. E aí a conclusão de nós três, porque nós três vivemos esse mesmo clique, é que quando nós enxergamos que a venda é o caminho, é o início do caminho. Sim. Porque se quem não sabe vender, ou empresa que não vende, ela vai quebrar. Não adianta pensamento positivo, acreditar, passo de fé. Não adianta nada disso se o cara não tiver de maneira pragmática um caminho. 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a tanto. Certo. Mas fala uma coisa, o que une vocês é isso. Eu queria saber, então, essa união veio da onde? Vocês se conheciam? Porque a Trincas nasce de que desejo, de que vontade? Como que a história de vocês se esbarra? Ó, a Trinca nasce assim. Primeiro a gente se conhecia. A gente se Em conhecia. evento, palestra, palestras, internet. internet. O Caio foi o escritor mais vendido da nossa editora. E o nosso editor marcou pediu para eu fazer o podcast dele. E a gente se conheceu no podcast do 2018, eu acho. 2018. Ah. E aí, na nossa conversa no podcast, eu vi que ele tinha uma origem da área de vendas. O Caio liderou mais de 120 mil vendedores na equipe dele. Uma equipe de venda direta. Era um cara top mundial de vendas. E eu, como eu venho de vendas também, eu valorizo muito essas conquistas na área de vendas. E fiz algumas provocações para ele sobre empreender. Né? Uma das provocações que eu fiz para ele era que, cara, tu tá ganhando bem. Acho que esse é o seu problema. Porque às vezes quando a gente tá ganhando bem, acomoda. a gente não quer dar um próximo passo. Pois ou é. parece que não vale a pena dar o próximo passo. Eu já passei por essa Pois dúvida. é. E eu deixei essa provocação com ele. O Caio é um cara ambicioso e ele ficou pensando muito Ele é nessa mais novo. provocação. Quem é o mais novo aqui? Ele é o mais novo. Quantos anos? Eu faço 40 esse ano. 45. É 54. Cara, eu sou mais velho daqui, cara. Sério? Que isso? Faço 56 esse ano. É mesmo? Olha aí. Tá bem, galera. Mas tudo Ótimo, bem. Não, tá vamos tocar. Vamos tocar daí. Vamos tocar. Vamos tocar. 1970, nasceu na... Assim você tem nascer na Copa, Na né? Copa. Bom, aí a gente começou a conversar. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o Caio falou para mim, isso foi 2 anos depois, que ele, Flávio, poxa, acho que aquele papo que a gente teve, talvez agora fosse a hora da gente pensar. E eu falei, cara, ótimo, então tô contigo. E a gente fundou o que hoje se tornou a maior escola de vendas do Brasil, que se chama Vende-se. Nós fundamos o Vende-se. E eu acompanhei o treino dos dois. O que é uma escola de vendas? É uma escola que ensina a vender. Sim, as pessoas hoje a gente venderem. tem 65 mil clientes, tanto os produtos B2C Que tipo como... de cliente? Tanto pós-graduações, cursos livres, imersões e também a gente tem contas corporativas. Hoje o Vende-se treina grandes forças de vendas como BMW, Cirela, iFood,
Mercado Pago, então tudo que é capacitação da área comercial, desde o vendedor até o diretor comercial, a gente resolve. A gente tem, E é uma grande dor das empresas que é desenvolvimento da área comercial, capacitação da área comercial. Então lá no Ventes a gente resolve tudo isso. Nós fundamos a Semperense em 2021. Pós-pandemia? Ali Não, no meio ainda, para o final da pandemia. Só que eu também acompanhei o treino dos dois para o Ironman. Eles estavam fazendo um treino para o Ironman. 2019. Que ano? Eles... Por aí, 2022, né? Terminou em 22, mas a gente começou a treinar em 2020. Foi 20, 21, 22. De onde veio essa doideira aí? Não, tudo bem. É a culpa dele, é a culpa dele. Uma doideira minha, aí eu puxei o Joel, aí ele falou, eu não soube dizer não. E aí eu sempre quis subir essa montanha, eu achava que ia ser uma jornada de um desenvolvimento, e eu sempre gostei de esporte também. E aí a gente fez uma boa dupla aí de treino. E eles treinavam e registravam isso no Stories, ali no Instagram, e eu acompanhei e vi a relação dos dois. Eu observo bastante, Vilela, essa questão da relação entre as pessoas. Acho que... Pessoal? Relação pessoal. Porque o fit de uma sociedade é como um casamento, entende? Ela precisa ter uma boa química, uma boa relação, para que isso seja produtivo. Eu observei bastante, eu passei alguns meses observando essa relação dos dois, e aquilo ali ficou registrado. Não é? Foi quando nós criamos um projeto que estava ali incubado ali antes da pandemia, que era de criar uma liga de educação, porque eu fui dono de um clube de futebol nos Estados Unidos, acionista de uma liga nos Estados Unidos, que é a MLS nos Estados Unidos. Sim, quem quiser saber mais, tem um episódio que a gente fez com ele. Fizemos lá, isso. E aí, o que acontece? A gente queria criar um modelo desse para a educação no Brasil. E aí eu troquei essa ideia com o Caio, a gente fortaleceu esse projeto, e eu me lembrei do treino de Ironman e falei... O que você acha, Caio, do Joel? Acho que o Joel é um cara para estar com a gente nesse projeto. O Caio falou, cara, isso aí. O Joel tem que estar nesse projeto, porque é um projeto que tem uma competência... Os três são bons de vendas, mas precisa de outras competências além de vendas. E o Joel é um cara excepcional, é um cara de grande inteligência social, é um cara de comunidade. Aí nós formamos ali a Trinca, formamos esse time. Começamos ali um primeiro programa, que é o Clex Club, que é um programa de desenvolvimento de empresários, e agora a Liga já está com mais de 200 programas desses. E qual que é a ideia? Qual que é o plano daqui para frente? Você diz da Mentor League Society? Primeiro a gente está muito feliz, a gente acabou de voltar de Nova York, a gente foi celebrar um marco incrível, em 2 anos de operação a gente faturou o primeiro bi de receita. Então isso para o setor de educação foi algo incrível. Então quando você acerta no modelo... Obviamente, quando você fala 2 anos, a gente também tem que gerenciar a expectativa da turma, que é toda a vivência, né? Acho que é toda... O projeto tem 2 anos, mas nossa experiência transcende. Exato, a experiência toda transcende. E a nossa visão é muito clara, né? O grande professor de um empresário é outro que está um pouco mais na frente, né? Hoje a academia, no geral, ela não tem espaço para o empreendedor. Por exemplo, o cara que fatura... 1 milhão por ano. Se ele quer faturar 10, ele vai fazer o quê? Uma pós-graduação de 2 anos? Quem tem 10 colaboradores, o cara quer ter 20, vai fazer a faculdade de RH? Sim. Então, existe uma lacuna, né? E o empreendedor é muito solitário. Esse cara é solitário, esse cara tá na guerra. Às vezes na família não tem nem com que ele trocar ideia. Verdade. Às vezes até para fazer amigo fica difícil um momento. Então a gente validou esse desafio no mercado, né? Que o grande professor de um empresário é outro empresário. Não é só uma dor do Brasil, a gente viu que é uma dor global. E o nosso objetivo é expandir internacionalmente, não só continuar crescendo muito no Brasil, que tem muito espaço, mas expandir internacionalmente, que é uma dor gigantesca. Esse projeto é um projeto realmente que cresceu muito rápido, sabe? Porque eu lembro que na WhatsApp a gente levou 15 anos para bater o primeiro bilhão de receita. E esse projeto, em apenas 2 anos, a gente bateu o primeiro bi. Tem a ver com essa lacuna que existia? Tem muita correlação. Ou o momento também que a gente está vivendo? Eu acho que são as duas coisas, né? O empresário hoje está cada vez mais entendendo que... Cara, hoje o caixa médio de uma empresa brasileira é 28 dias. Então você vê a apneia financeira desse empreendedor... Como que era antes? 10 anos atrás, 20 anos atrás? Cara, na verdade sempre foi uma realidade. Sempre foi mais. Por isso que o índice de mortalidade das empresas são altíssimas, né? 80% das empresas que são abertas hoje quebram, cara. Antes de 10 anos. Antes de 10 anos. 80%, cara. Olha. Para ter uma comparação, nos Estados Unidos é grande também. É 76% nos Estados Unidos. Por isso que é uma dor global. Isso, é uma dor global. Não é por causa de incentivo, não é por causa de imposto. Aqui tem uma série de dificuldades que os Estados Unidos não têm. Tá.
Mas você vê que no final das contas, o que define não é fácil, né? é que não é fácil empreender. É isso aí. E por isso que esse projeto ele cresceu muito rápido, porque o empresário ele encontrou o caminho para ganhar know-how, conhecimento, porque cada um de nós aqui na sua área tem uma experiência prática de empreender que pode contribuir com o empresário. Não é? E ao mesmo tempo, quando você está dentro de um ambiente que você consegue trocar, porque assim, o empresário fica muito solitário, né? E ele acaba, dentro do relacionamento dele, não tendo com quem trocar. Então você encontra um bando parecido com você. Grupo, né? E grupo, e ali você troca ideia. Eu sou tão estranho assim, os caras têm os mesmos problemas. Exatamente. E aí, rapidamente, a Mentoring League Society se tornou o maior ecossistema de educação empresarial do Brasil, com mais de 11.500 clientes e com um ticket médio mais elevado. E por conta disso, a previsão é a gente bater 1,4 bi de receita em 2026. Antes de começar o programa aqui, eu estava perguntando para vocês se o cenário político, quem ganha ou perde a eleição, faz diferença. Porque eu e Flávio, mas vocês também, a gente passou por muita coisa, cara. Desde a adolescência até aqui, a gente viu um plano real, a gente viu fiscal do Sarney, congelamento, viu um monte de coisa. Né? Inflação. E, cara, num país louco que nem esse, cara, como que alguém ainda se mete a empreender como a gente, cara? Não realmente... Você falou que... eu queria entender por que nos Estados Unidos, que é um lugar que incentiva tanto o empreendimento, tem tanta gente que quebra. E aqui, é porque a gente é melhor mesmo? O que acontece? É que empreender não depende diretamente da macroeconomia. Não? Não, ela depende mais da microeconomia. Explica essa diferença. Tá? A microeconomia é a economia real, é a troca voluntária de produtos. Né? A macroeconomia define o mercado financeiro. Taxas, os investimentos, impostos, as taxas de juros, etc. E tal. Ela tem influência sim. Tá? Não é que não tem influência. A macroeconomia tem influência sim. Mas, por exemplo, se eu quero fazer um IPO, a macroeconomia que manda. Se eu quero fazer um M&A, a macroeconomia que manda. Agora, se eu quero apresentar o meu produto e vender o meu produto para eu poder crescer, a microeconomia manda mais do que a macro... E o que influencia a microeconomia? A microeconomia é a influência da macroeconomia no longo prazo. Tá. Você tem pequenos intervalos na microeconomia. Vou te dar um exemplo. Na época da inflação doida lá de 86% ao mês que a gente viveu. Superinflação. Hiperinflação. Hiperinflação. Que era mais barato. Isso. O pessoal falava que valia mais a pena você pegar um táxi do que um ônibus. Sabe por quê? Porque o táxi você pagava quando saía. Já tinha desvalorizado. Já tinha o ônibus você pagava quando entrava. Pagava então é melhor você antecipado. pagar o táxi porque já tinha desvalorizado tanto dinheiro que saía barato. Isso é uma piada da época, entendeu? Você ia no supermercado, tava os caras remarcando o preço. Você tinha que pegar o negócio logo, senão o cara... Eu tenho esses flashes só, vagamente eu tenho só esses flashes. Eu tenho de remarcando os preços. Isso, é incrível. Isso. Minha mãe no mercado, minha mãe pegava alguma coisa, o cara remarcava, minha mãe trocava as coisas da cesta do carrinho. E os preços absurdos. Os é. números eram grandes, né? Você ia comprar um gibi... 5 milhões. Quanto tá esse Turma da Amor? 5 milhões. Tá bom aqui, ó. Mas então, você falava de microeconomia. Quando a inflação era 86% ao mês, é uma doideira, cara. Doideira. Aí eu te digo, é mais fácil dar certo hoje ou naquela época? Hoje? Hoje. Fato. Hoje é mais fácil dar. Mas hoje tem gente quebrando. E naquela época tinha gente dando certo. Então tu percebe que a microeconomia, ela influencia. Mas como é que funciona? É como um barco. Pensa num barco a vela. Tá. E você está navegando e quer ir para aquela direção. Mas aí o vento está contra. O que você tem que fazer? Eu não sei velejar. Eu também não sei. Mas... Eu espero que você não pergunte para mim. Não, mas eu vou te falar a teoria, né? Tá. Você vai ter que posicionar a vela de uma forma, de maneira que você consiga velejar contra o vento. Então você vai ter que ajustar as velas. Talvez até dando uma volta. Talvez até dando uma volta. Você tem uma forma de navegar contra o vento. Tá. Quando o vento está a favor do barco, é mais fácil. Então hoje o vento está mais a favor. Mas mesmo assim você pode fazer coisa errada. Mesmo assim você pode afundar. É. Você pode naufragar. Então para cada tempestade existe uma forma diferente de você navegar. Então a destreza do navegante conta mais do que a microeconomia. A micro e a macroeconomia vão influenciar, mas a destreza ela é que vai definir. Perfeito. Né? Por exemplo... Porque a galera fica muito nessa. Putz, quem vai ganhar a eleição? O empresário, cara. Putz, se ganhar esse, talvez seja pior para mim.
Mas, cara, a gente já passou por tanto governo e a gente tem que fazer a mesma coisa. É louvável esse sentimento, porque assim, empreendedor, cara, acorda cedo, fica longe de casa, volta tarde, é 1 leão por dia. E ainda ele vê que um governo com só coisas que joga contra. Isso, mas eu acho que o que o Flávio tá resgatando, que o maior protagonista dessa decisão, se vai dar certo ou não... É quem tem um leme na mão. É quem tem um leme na mão. Porque eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui, todo mundo deseja